Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um React. Pra quem não sabe, a gente fez uma live há 2 dias atrás, a gente gravou esse React, mas por burrice nossa, a gente teve um problema técnico que a voz minha e do Cauê ficou muda, e a gente está regravando. Então, sejam muito bem-vindos, o Cauê tá fazendo aqui uma tradução do que aconteceu simultânea, não, ao vivo, do que aconteceu 2 dias atrás. Mas então, dá um salve aí, Cauê. Tudo bom? Agora tá mesmo bom. Ótimo, muito bom o seu salve. Manda um salve aí, Derek. Salve! Ótimo salve também. Só salve de qualidade. Hoje a gente tá com a Trícia ali meio tando, não tando ali, vocês podem ver. É porque aquela coisa, né, galera? A gente não tem grana, capitalismo, os nossos equipamentos não suportam fazer uma live dessa magnitude com vocês, porque ela é muito pesada, né? Politicamente falando, claro. E todo mundo aqui. Tecnicamente, informacionalmente também. Hoje a gente vai fazer o react do vídeo aqui do Gabriel Colombo. A entrevista que ele deu pra Band News na segunda-feira. Que dia que foi segunda? 11. Dia 11, isso, perfeito. O cara é um Sério? mestre dos calendários. Eu Não sei. Total. Porra, mano, você tá me enganando aí também, né, velho? Hoje é dia 14, foi dia 11, é isso. Sou mito, foda-se. Então é isso, galera. A gente vai fazer esse react aqui. Você dá o play pra nós aí então, Derek? Bora. Então bora, vamos começar, vai. Seguimos com a série de entrevistas Começou. aqui no Band News TV com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Peraí, pausa. Lembro que cada candidato tem 20... Só Agora pra a gente lembrar, vai né? O tentar nome dos memorizar caras o era... nome? É isso, Juliano e Diego. Perfeito. Perfeito. Nessa Diego. ordem. Os entrevistadores. Esse aqui é o Diego. Não, esse é o Juliano. O brincadeira. truque é saber qual é qual. Não, Era isso que a gente não conseguiu desvendar da última vez. A gente não sabe se é da esquerda pra Exatamente. direita a partir do Colombo ou se é da direita pra esquerda a partir do que a gente já tá fica aí vendo. já fica aí o desafio lançado pra quem tá assistindo a live tentar achar com a gente quem é quem. Boa. Bora? Bora. Play? 20 minutos de participação para explicar o plano da futura gestão do Estado. Hoje a gente conversa com o pré-candidato ao governo pelo PCB, Gabriel Colombo, que também é o Ai, mais que jovem horrível. candidato ao cargo, não é isso, candidato? Seja bem-vindo, bom dia. Exato, bom dia Diego, bom dia Juliano, obrigado pelo convite, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Olha, o Gabriel estava contando pra gente que chegou em São Paulo ontem, ele mora no interior do estado de São Paulo, em Piracicaba, e que hoje teve que correr atrás de roupa, porque sofreu um assalto logo de manhã na região da Sé. O típico assalto Nem os caras tem seguraram a crescido risada. muito aqui em São Paulo. É. Levaram o celular, Que- levaram a também mochila o cara dele. começa com a frase, teve que correr atrás de roupa, né, mano? Tipo, horrível, é pior jeito de falar que o cara foi Exato. teve que correr atrás de roupa. Ok. Tipo, eu imaginei ele pelado, né? Andando por São Paulo lá, tipo assim, caramba, Andando- eu vou encontrar a roupa agora, irmão. Andando pela Sé com um chapéuzinho no saco, assim, né? Tipo... ah. Foi tipo essa imagem que o repórter construiu. Pior que eu acabei de imaginar essa cena, mano. Dá um play aí, vai. O Cauê até engasgou aqui, ó. Então, bora. Os caras usando um panfleto da pré-candidatura pra... Vou dar play aqui. Melhor parar, por Sem enquanto. violência, pela manhã à luz do dia. Candidato, isso cresceu muito na capital paulista nos últimos anos. A violência é um pouco descontrolada. Qual que é a sua proposta? Vamos começar por aí. Para reduzir os índices de violência, combater esse problema que são dois ao mesmo tempo, né? Um problema de exclusão social que acaba levando muita gente para isso e o outro problema de segurança pública. Perfeito, Juliano. Acho que é muito importante o Juliano tratar do esse meio. tema, né? A gente viveu durante a pandemia um agravamento de uma elevada desigualdade social do país, né? Com o aumento do desemprego, aumento da população em situação de rua, 19 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome, poucas perspectivas de emprego, né? Em que o assalto, né? Esses pequenos furtos acabam sendo uma saída, né? Para ter alguma renda. Então acho que a primeira questão passa pela geração de emprego, por oportunidades, né, para as pessoas. E acho que, do perspectiva da segurança pública, isso tem sido tratado somente, né, com uma perspectiva de militarização da segurança pública, sem tratar como uma questão social a exclusão, a desigualdade, que é o verdadeiro problema, a verdadeira origem, né, desses problemas. E como vocês muito bem ressaltaram, não houve um caso, né, de violência, não fui agredido, né, tive uma perda material, mas por pessoas que estavam numa situação de elevada exclusão, né, de elevada necessidade, que precisaram fazer isso. A gente tem que acabar com essas condições. As pessoas não precisam ter necessidade de fazer furtos, né, precisam ter condições de se alimentar, né, de ter onde morar, e isso não vai ser necessário. Falando nisso,
Brabo. Comentários aí? Palavras-chave aí, né? Primeiro, militarização, né? Tratar a segurança pública a partir de militarização de tudo. Até da própria polícia militar a gente vai lá e militariza mais ainda ela. A outra palavra-chave, a necessidade para cometer assaltos e pequenos furtos. Ele coloca isso como uma necessidade da pessoa, não coloca isso como uma vontade, não coloca isso como um desejo, um mau caratismo. Uma escolha pela escolha. Irmão, e novamente, a terceira palavra-chave aqui, questão social contra versus questão de segurança pública. Vamos tratar de assalto, a gente vai tratar de assalto como uma questão de segurança somente, né? Apenas uma questão de segurança, a gente pode tratar. Agora, qual que é a origem? A gente tem violência, não tem origem, foda-se. Vamos pegar e vamos acabar com a violência. Não vamos tratar a origem dela? Nesse caso, o pessoal pegou, levou os bens materiais dele ali. O pessoal que ele caracterizou como pareciam mais necessitados, não sei o que. Porra, não tinha aqueles pertences bem materiais que o Gabriel tinha. Então o pessoal foi lá e tomou dele isso, ou assaltou para uso próprio, para usufruto próprio. Então, a origem parece muito clara aí que ninguém está fazendo isso porque quer. A pessoa está fazendo isso porque precisa. Eu notei, assistindo nessa 27ª vez, eu notei que o repórter, ele já na pergunta dele, já traz o debate para um outro lado, para fora do lado sentimental e emocional do Gabriel. Eu não tinha notado isso antes, né? A gente, beleza, elogia aí o Gabriel trazendo o debate para a questão coletiva, para a questão da segurança pública, a questão da, né, ele vai entrar agora na questão da saúde, mas o próprio repórter, quando foi direcionar a pergunta, já falou, porque temos dois motivos aí, a questão da segurança pública, a questão da exclusão social. Então eu gostei como os próprios repórteres já botaram a pergunta ali com uma outra perspectiva, com uma perspectiva maior, né? E aí já até falando um negócio que a gente falou da outra vez, que é como que ter uma perspectiva como a do Colombo, né, eleva a qualidade do debate, né? Então, se esses repórteres aí, por exemplo, tivessem chegado ali com uma pergunta feita de uma maneira rasa, direcionando a pergunta, por exemplo, para o lado da militarização, capaz de não ter o terreno para o próprio Colombo aí desenvolver essa argumentação dele, né? Então, só de ter ali essa perspectiva já eleva o cenário, já eleva o debate lá para cima. Vendo o Colombo sozinho aí é uma coisa, mas eu queria ver o Colombo em contraste com os outros candidatos falando desse assunto, que a gente ia notar bem mais, assim, a discrepância, né, entre a forma de falar das coisas. Perfeito. Só pra fazer aquele comentário que eu fiz da outra vez, que é aquela coisa, né? Jornalismo imparcial não existe, né? Então, dentro das condições que se tinha, pensando o que a Band é e o que ela representa, foi, como o Derek colocou, é muito bem colocada a pergunta. Pode dar o play aí. Exclusão tem a característica, a gente está abordando esse assunto, ela migrou de lugar, mas continua existindo. Como encerrar esse problema? Como enfrentar esse problema de frente? Perfeito, Diego. É um problema complexo, né? Eu tenho assistido as entrevistas, todos têm tratado isso, mas acho que é apresentado muito respostas genéricas para como resolver isso. É preciso compreender que tem uma questão de saúde, né, da dependência química, que é tratada também na nossa sociedade como um tabu, né, e do ponto de vista de políticas públicas também como uma questão de segurança, né, a guerra às drogas, e não se faz guerra a ninguém, né, não se faz guerra às drogas, né, se faz guerra a grupos humanos, né, a grupos sociais, e são esses mais pobres, mais excluídos que são objeto disso. Então é preciso tratar essa dependência química, ter espaços, né, para que sejam acolhidos, para que superem essa situação de dependência com assistência psicológica, com assistência social e tenham condições de se ressocializar, de se reintegrar à sociedade. E aí vai esse passo de ter também essa oportunidade, né, as políticas de habitação, as políticas de emprego, política de acesso à educação, vão permitir essas pessoas se reinserir socialmente e enxergar algum sentido, né? Porque hoje, na individualização que tem promovido o desenvolvimento do capitalismo, tudo é responsabilidade do indivíduo. Então, se ele fracassa, é tudo a responsabilidade dele, né? Isso leva a essa perspectiva de fracasso, de desânimo, de depressão, que muitas vezes está vinculado também à dependência química, a se abster da relação social. Então, essa reinserção é um processo fundamental. E garantir também no entorno as pessoas que estão na região do centro, né, que se sentem ameaçadas também, com as pessoas que estão em situação de rua, também sintam-se seguras, mas não por um processo de violência policial, né, mas ter uma garantia ali de uma segurança também popular, né, também próxima, que veja que se sinta segura novamente no centro da cidade. Então a gente tem um aumento da militarização da segurança pública, mas acredito, assim como eu não me senti ao chegar ontem em São Paulo, que ninguém se sente seguro andando nas ruas da maior capital, né, do país.
Agora, Dá um pause candidato. aí. Não, só para comentar uma coisa que eu ia colocar, né? Acho que a primeira parte a primeira pergunta com certeza encaixa com a segunda, no que o Colombo tá falando, e a primeira parte da segunda resposta do Colombo para mim é muito importante. Por quê? Porque para além dessa questão da individualização, de você realmente ir na raiz do problema, do porquê que aquela situação se coloca materialmente, tem a outra questão que envolve também como lidar com isso. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Boa. Da outra vez você esqueceu também. Também, né? Minha cabeça tá horrível esses dias. Então eu vou. Lembrei. Vai. Não, a questão é o seguinte, né? Porque assim, é a questão da criminalização, né? Por que se criminaliza uma pessoa que em situação de necessidade rouba um pacote de bolacha do supermercado, enquanto que tem um monte de cara engravatado, roubando, mandando um avião com as drogas que o Gabriel citou, também são transportadas por grandes empresários, por empresas privadas, por donos burgueses e capitalistas em geral. Em aviões da FAB. Em aviões da FAB, inclusive, e isso não é criminalizado, né? Então fica aí essa reflexão. E é um falso paralelo, né? De você falar que, é tudo crime, né? É tudo bandido. Eu ia falar de uma fita, até tem um vídeo do Jones muito bom, mano, que ele fala da origem de vários bancos, assim, e até o HSBC, boa parte da receita dele é advinda de tráfico de drogas internacional, tá ligado? Sim. Comprovadamente, mano. Perfeito, bem lembrado pelo Marreco aqui, a gente até esqueceu, o Marreco tá aqui hoje com a gente, então essa voz aí é do Marreco. Eu nem sabia que ele queria falar porque ele fez assim pra mim, aí eu pensei assim, pequeno, né? Não, mas perfeito, ótima colocação. Depois a gente pode deixar o card aqui em cima desse vídeo aí do Jones que o Marreco falou, a gente deixa o card aqui em cima pro pessoal ver. Eu gosto, trazendo aí um pouco pela questão que ele falou, de como ele fala sobre a questão da segurança pública. E às vezes a própria Cracolândia, né, ela é passada na grande mídia como um problema de segurança, né, do tipo, o problema da Cracolândia é que nós não podemos andar seguro por onde a Cracolândia está, né? Parece que é esse o grande problema que a grande mídia coloca pra gente. E na verdade a situação é outra, como o Gabriel colocou aí, né? É uma questão muito mais complexa. A guerra às drogas, ela não é uma guerra às drogas, ela é uma guerra a pessoas. A gente está lidando com uma pessoas, classe social, né? A uma classe social. Estamos lidando com pessoas que têm ali que não tem ali nenhuma perspectiva de, por exemplo, de emprego, de melhora de vida, de saída e se aglomeram em ponto para poder exercer ali a sua, sei lá, a sua pouca liberdade de usar os seus entorpecentes, né? E aí caindo na questão de classe que eu falei também da última vez, é que por que a gente não vê, por exemplo, raves e Lollapalooza, que são lugares que se consomem muitas drogas também, como problema de segurança pública, né? Porque a gente só realmente faz esse recorte de classe, onde está a classe mais periférica assim, da nossa sociedade, as classes mais periféricas da nossa sociedade são sempre vistas como as causadoras dos problemas de segurança, quando elas estão realizando ações que as classes médias e a classe alta também realizam, né? De outras formas, mas realizam. Então é muito importante o Colombo trazer isso, até porque essa forma de tratar a questão da utilização das drogas, como o Colombo coloca aí, de tipo supermilitarizar e tratar enquanto segurança pública, não é uma visão só da direita fascista, mas da esquerda conciliatória também, da social-democracia, que trata isso enquanto problema de segurança. Não vamos esquecer que na época, quando o Haddad estava lá sendo prefeito em São Paulo, estava tendo aqueles grandes confiscos de material dos moradores de rua, também estava tendo grandes repressões na Cracolândia, e a justificativa que se dava era que, tem abrigos, né? Então, o morador de rua, já que tem um abrigo, você não pode ter cobertor, você não pode ter travesseiro, você não pode ter bem, você não pode ter nada, você vai ter que ir lá buscar no abrigo, porque é dessa forma que a gente resolve esse assunto, né? Te dando um teto ali para dormir 8 horas por dia, que não vai aceitar o seu cachorro, que não vai aceitar isso, que se você tiver bêbado também não vai te aceitar, que se você tiver isso também não vai te aceitar. Então, como se o grande problema dessas pessoas fosse elas não ter onde dormir. Não é esse o grande problema que elas enfrentam, é muito mais complexo que isso, é muito mais sensível de lidar com essa questão, né? Perfeito. Totalidade, né? A totalidade de você não ter dignidade nenhuma na sua vida, né? Sim. Exatamente. Você não consegue condição de trabalhar, porque é um ex-presidiário, e como a gente sabe,
Não dão oportunidades. Sai da cadeia pra virar morador de rua, né? Ou pra voltar pra meios ilícitos de ganhar dinheiro, porque é a única coisa que você tem. E aí, em seguida, você é obrigado, não tenho emprego, então como é que eu vou me alimentar? Vai catar lixo. Você vai, enfim, cada vez mais degradar a tua dignidade ali, ao ponto de que realmente tudo que você quer fazer depois de um dia no meio do lixão mano, dormir, só que tu não consegue dormir porque tu tá morrendo de frio. Entendeu? Aí tu pega e enche a cara da bebida mais barata que você conseguir achar, pra ver se você consegue desmaiar. Então, e a questão não é nem uma questão de, vamos ter empatia, tá ligado? A porra da questão não é essa. A questão não é um favor, a questão é... Não é sentimentalismo, caralho. Não é sentimentalismo. A questão é você entender que pode ser um primo naquela mesma situação. Porque o motivo dele estar na rua não é porque ele era um mau ser humano, um vagabundo, cidadão, como gostam de falar, era um né? vagabundo, entendeu? Vagabundo por vagabundo, mano, todo mundo dessa família aí, mano, conhece alguém que fuma maconha, que usa droga, que usa cocaína, entendeu? E aí, vai dizer que a galera é tudo vagabundo? Não é, né? Só é vagabundo determinadas pessoas, né? Pô, achei que você foi humilde nessa aí, porque o que mais tem também é universitário fumando mescladinho de maconha com crack, tá ligado? Então, tipo assim, não é o problema da droga, é um problema de propriedade, relação com o emprego, de perspectiva de vida, né? Não estamos só falando de uma dependência, né, mano? Tem um documentário, quer falar? Eu só ia falar que é aquela máxima, assim, né? A guerra contra as drogas nunca foi contra as drogas em si. Sem contar de que isso é uma influência não só das burguesias brasileiras, que se apropriaram disso através da sua força do Estado, mas principalmente uma força imperialista como os Estados Unidos, que impõe essa doutrina à América Latina principalmente, né? Não só o Brasil. A guerra contra as drogas, da forma como a gente conhece, ela criou-se, né, pelos Estados Unidos para poder barrar o crescimento do cartel, né, do nosso querido Escobar, né? Isso, quando começa a entrar no PCC, no estado de São Paulo, por exemplo, que... Sim. A questão existia um rumor de que o Alckmin fez acordo com o PCC para conseguir domar a situação, né? Porque, em 2006, se não me engano, foi essa treta, assim. Eu lembro dessa E a gente vê da força militar sendo colocada na rua, até ao ponto de você tacar spray de caminhão de incêndio e morador de rua. Não, só para comentar rápido sobre isso também, que vocês já perpassaram isso, mas ninguém citou esse termo, a política higienista que esses sociais-democratas, reformistas e os liberais também utilizam, né? Porque é aquela parada, né? Você tá jogando a sujeira para baixo do tapete, deixando uma área da cidade, que é a Cracolândia ali em São Paulo, limpa, entre aspas, né? Só que o problema não foi resolvido, ele só mudou de lugar. Que aí também, só para comentar, né? Que a descrição que o Derek fez daquela situação das pessoas em situação de rua, de abrigos e tal, é o que acontece aqui em São Carlos, né? A pessoa aqui na frente da rodoviária tem uma praça aqui em São Carlos que a galera tava toda lá, a prefeitura simplesmente sumiu com a galera de lá. Onde que tá essa galera? No abrigo não cabe. Colocaram na van. E é o que eu falei quando a gente gravou a primeira vez. Acontece muito aqui no interior de as prefeituras. Não vou falar prefeitura porque eu acho que são prefeituras mesmo por trás dos panos, vamos dizer assim, né? Pega uma van, bota todas as pessoas que estão em situação de rua e leva para uma cidade vizinha. Aí o problema não é mais de São Carlos, é da cidade do lado. Tá doido, mano. Tá doido. Eu queria falar um bagulho sobre a questão da guerra às drogas que vocês comentaram. Vocês estão ligados da proibição no século XX da distribuição do cânhamo? Vocês estão ligados o que foi? Porque, tipo assim, uma coisa é você proibir o consumo de substância, outra coisa é você proibir a fibra. A fibra de cânhamo. Vocês estão ligados por que foi proibida? Acho que eu já cheguei a ver, mas eu esqueci já. A maior exportadora de cânhamo do mundo era a União Soviética. Foi uma manobra de bloqueio econômico. E aí a redução de contratos que tinha distribuição de cânhamo entre a Europa e a União Soviética caíram ao ponto da União Soviética abandonar a produção de cânhamo. Então também foi uma puta jogada política aí contra o socialismo que estava fervendo na produção de cânhamo na época, mano. Acho que isso foi década de 60, 70, mais ou menos. Muito bom, mano. Essa informação é pertinentíssima.